Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Estamos de volta, desta vez numa das plataformas com as quais nos vamos habituando a conviver. Estamos a gravar no Dia da Mulher, que para vocês foi ontem e para nós é hoje e todos os dias. E para esta conversa convidámos a Ana Sanches, a Cláudia Afonso e a Marlene Gaio, a quem agradeço desde já terem aceito estar à janela. Vamos trazer à conversa a realidade, aquela realidade com que nos vamos habituando a conviver e que cada vez mais parece capaz de superar a ficção. Mas antes vamos começar pelas notas iniciais e pelas boas-vindas às nossas convidadas. Sejam bem-vindas, meninas, tinha saudades vossas. Quem é que começa? Ana. Bem, olá a todas, daqui da minha janela. Também tinha muitas saudades vossas. E, portanto, hoje é um dia especial, não é? O Dia Internacional da Mulher e, portanto, para notas iniciais fazia todo o sentido fazer referência a duas em particulares do nosso Conselho, que este fim de semana foram eleitas para cargos nacionais da Juventude Partidária do CDS, portanto, da Juventude Popular, que é a Maria Miguel, que foi eleita como vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, e a Ana Rita Ramos, como vogal da Comissão Política Nacional. Portanto, num meio que ainda é muito de homens, termos duas mulheres de águeda numa idade tão jovem para cargos nacionais é um motivo de orgulho. E, portanto, eu sei que é puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas não podia deixar de as enaltecer especialmente neste dia. Obrigada. Cláudia. Olá. Olá. Há muito tempo já. Já era sem tempo hoje. Fico contente por vos ver outra vez e partilharmos este espaço de conversa, ainda que um bocadinho diferente, né? Cumprimento também a quem nos segue e deixo já votos de muita saúde, que é o que nós precisamos mais neste momento, né? Eu também, para realçar esta comemoração do Dia da Mulher, trago aqui uma espécie de agradecimento à Leandra Moraes e também ao Jornal Soberania do Povo por terem, quer a Leandra por ter feito a análise, quer o jornal por ter partilhado com a comunidade a situação da política local no feminino. E então a Leandra fez assim uma análise da constituição das listas das autárquicas de 2017 e se tivermos, por exemplo, em conta as listas de candidatos à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, verificamos que, por exemplo, Juntos e CDU tinham bastante menos mulheres do que homens, PSD e CDS também bastante menos, mas um bocadinho mais, participação feminina, PS um bocadinho melhor e depois o Bloco de Esquerda com até mais uma mulher do que a presença de homens, até mais do que uma, aliás. E também como cabeças de lista à Assembleias de Freguesia, verificamos que Águeda Borralha teve uma mulher, Recardens e Espinhal teve duas, Travassou e Óigos uma também, e Trofa, Secadens e Lamas também uma mulher como candidata. Lembra também este artigo da Leandra que só tivemos uma mulher presidente de Câmara, mas que não foi porque foi candidata, mas sim porque substituiu o presidente na altura, que foi Nery Barreto, durante 2013 e 2004. Portanto, já passou um bocadinho de tempo e parece que as coisas demoram a mudar, não é? E então achei mesmo muito importante este artigo ter saído na edição anterior e fazer pensar um bocadinho a comunidade. Marlene, está muito verde aí atrás de ti hoje. Muito verde. Não era exatamente o que eu tinha planeado. Eu pensava apresentar-vos o Séptima como pano de fundo, mas real. Mas não deu, está muito vento a esta hora e portanto ia interferir aqui nas filmagens, mas fica prometido que eu um dia destes irei fazê-lo. Uma vez que não consegui fazer, na impossibilidade de o fazer, pronto, foi o verde que se conseguiu arranjar, espero que goste. E fica muito bem. Agora, efetivamente, não podemos esquecer que hoje é Dia da Mulher, hoje, portanto, quando estamos a filmar, a fazer este programa, e, portanto, agradecer também a todas a vossa presença, também já tinha saudades vossas, parabenizar-vos também, e a todo o público feminino que nos ouve e vê lá em casa.
Muito se fala sobre o Dia da Mulher, que remonta ao movimento reivindicativo de meados do século XIX, mas que apenas em 1975 foi instituído como Dia Internacional da Mulher, este dia 8 de março. O que se defende, ou pelo menos o que eu defendo, não é que as mulheres devem ser iguais aos homens, porque não são, as mulheres não são iguais e ainda bem, mas de facto têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e portanto devem ser tratadas exatamente da mesma maneira. Das conquistas que já foram atingidas, aquela que eu mais salvo é de facto o direito ao voto. Em Portugal, a primeira mulher votou em 1911 e aproveitou uma brecha na lei. A lei dizia que só podiam votar os chefes de família e esta senhora, viúva, médica, com uma filha menor, aproveitou e mostrou-se elegível para votar, uma vez que cumpria aqueles requisitos, ou seja, era chefe de família. Logo depois, em 1913, para não haver dúvidas, houve uma alteração legislativa e, portanto, foi proibido o voto das mulheres. E depois, apenas em 1931, é que as mulheres voltaram a poder votar, com algumas limitações, depois só se atingiu em pleno em 1975. Mas os dados não enganam. Há mais desemprego nas mulheres. Os salários são inferiores, 24% inferiores aos dos homens. Nesta situação da Covid, as mulheres foram as mais afetadas. Em 21 países foram as mulheres que perderam mais empregos e Portugal surge no 5º lugar desta lista. E mesmo quando não houve perda de emprego, mas perda de horas de trabalho para se dedicarem aos filhos ou aos pais, as mulheres foram as mais afetadas. A violência doméstica, já houve mortes de mais de 30 mulheres este ano. A ONU diz que há 29 milhões de mulheres e meninas que são vítimas de escravatura. 40% das mulheres já interromperam a sua carreira, contra 17% dos homens. 17% das mulheres são cuidadoras informais, contra 9% dos homens. E neste momento em Portugal, o apoio à família, o apoio extraordinário à família está a ser beneficiado por 80%, ou 80% deste apoio é beneficiado por mulheres. O caminho é longo, mas vai-se fazendo. Eu acredito, sou uma crente, que os nossos filhos vão abordar este assunto de uma outra forma. Crescem com mães que trabalham, mães que começam já a exercer cargos que eram habitualmente e tradicionalmente cargos desempenhados pelos homens. Veem também os pais a participar mais nas tarefas que tradicionalmente eram tarefas das mulheres e, portanto, eu creio que a sociedade só tem a ganhar se puder contar com o contributo igual de homens e mulheres. Eu também acho que sim. Obrigada por esse resumo histórico que nos deste e que contextualiza muito. Parece que foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo que as coisas mudaram e que precisam continuar a mudar cada vez mais. Eu também trazia aqui uma nota que vi hoje nas redes sociais e que dizia que a equipa sénior feminina de atletismo do Recreio Desportivo de Águeda está de parabéns. Este fim de semana ganhou a prova de estrada deixem-me aqui consultar, em Guimarães. Foi uma vitória coletiva da nossa equipa feminina sénior de atletismo do Recreio e estão de parabéns também. Na semana passada, e agora vamos entrar nos assuntos que trazemos aqui para discutir, o primeiro desafio que vos lanço é comentarem uma frase que foi dita por Jerónimo de Sousa a uma entrevista à TVI na última semana. E Jerónimo de Sousa dizia que chegamos a um ponto em que se tem mais medo de viver do que medo de morrer. Disse-o no contexto de achar e qualificar este confinamento e os sucessivos confinamentos a que temos sido sujeitos demasiado agressivos e com efeitos graves no plano pessoal, familiar e económico. Eu gostava de ouvir o vosso comentário a esta afirmação. Cláudia. Bem, de facto, depois de tudo o que já passámos, começamos a perceber que realmente, se calhar, algumas decisões
complicaram mais do que ajudaram a gerir esta situação muito difícil e que ficou dificultada, se calhar para muitas famílias e mesmo pessoas que não tenham filhos, por haver tão pouca previsão de medidas que poderiam fazer com que as atividades económicas e as dinâmicas familiares fossem mais fluídas, não é? E começamos a perceber que, se calhar, havendo mais testagem, havendo realmente regras cumpridas por todos que o permitissem, haveria certamente até atividades culturais que poderiam ter sido feitas e assistidas, porque tivemos o exemplo das eleições presidenciais, em que se expectava que fosse um possível foco de infecções e, pelo que se sabe, não se verificou tal situação, porque realmente as regras foram muito cumpridas e houve uma estrutura de organização e de prevenção que facilitou com que tudo corresse bem. Portanto, tivemos aqui um teste do que poderia já ter sido o desconfinar, e verificando-se então que foi uma boa que houve uma boa organização e que tudo correu bem, poderíamos já ter desconfinado grande parte da cultura até, e isso faria com que as pessoas tivessem uma sensação menos claustrofóbica nas suas vidas, penso eu, porque a cultura é necessária para o nosso bem-estar mental e emocional também, não é? Também acho que, se calhar mais do que as medidas tomadas que foram muito complicadas de gerir, o facto de não haver também um conjunto de respostas que realmente dessem conforto às pessoas e que lhes transmitissem uma estrutura de apoio realmente existente, eu penso que o stress não teria sido tanto e as situações de esgotamento e de quase desistência de ter esperança no futuro não se verificavam tanto, não é? Porque, quer dizer, mães e pais com crianças 24 horas em casa a gerir escolas, vida normal, e stress acrescido desta situação leva qualquer um a situações de limite, não é? E não temos uma resposta, ou não se vê pelo menos a divulgação de respostas realmente próximas e rápidas e eficazes. Vemos muitas ofertas possíveis de promessas, basicamente. E a comunicação que tem sido feita, já aqui falei neste programa muito da comunicação, quer a nível local, quer a nível nacional, mas o que é facto é que é um dos aspectos que tem também complicado muito a gestão da vida das pessoas, porque estão sempre a saber das coisas a conta-gotas e, principalmente para quem tem negócios e quer fazer planos de futuro, está muito complicado. Já não há muitas palavras para definir esta situação, mas penso que esta expressão reflete muito do que muitos portugueses estão a passar neste momento. De facto, é que viver implica lidar com uma incerteza, com uma ansiedade, com uma angústia muito complicada, não é? Porque morrer de uma coisa que nós não sabemos bem como é que funciona e que nem sabemos se nos vai matar, é uma ideia que custa, mas não estamos a passar por ela, não é? Pela dificuldade em si, mas a dificuldade de gerir todo este stress é bem real na vida das pessoas, infelizmente. Marlene, estamos com mais medo de viver do que de morrer? Bem, é uma situação que já vivemos há um ano e ninguém estava preparado para isto, ninguém estava preparado para que o processo fosse tão longo e tão complicado, para voltar a confinar da forma que o fizemos. Mas, de facto, a situação estava catastrófica. Eu recordo que em janeiro, quando se decidiu tomar esta decisão de voltarmos ao confinamento, nós tínhamos 15.000 casos diários e mais de 300 mortes. E, portanto, nós fomos o país que demorou mais a reagir, mas o confinamento português foi o mais eficaz da Europa. Nós terminamos o mês de fevereiro com 1.000 casos diários e 28 mortes. Em 12 dias de confinamento, nós reduzimos para metade os nossos números. Houve países como a República Checa e a Eslovénia, por exemplo, foram mais rápidos a reagir do que nós, mas não tiveram tanto sucesso. A República Checa já está a desconfinar, mas está com problemas já nesse desconfinamento. As medidas que tomamos foram medidas radicais, foram medidas que estrangulam a nossa economia, que nos põem a todos os cabelos em pé e com crises de ansiedade.
mas a verdade é que eu acho que a situação impunha que se fosse radical, porque nós não podíamos continuar ao ritmo que estávamos e muito embora vivamos com limitações, sinceramente é preferível, eu não concordo e portanto acho que é preferível viver com limitações e termos aqui os nossos do que enfrentarmos aqui uma situação mais gravosa. Eu acho que tinha que ser. Pronto, para situações difíceis, medidas difíceis. Ana. Bom, eu acho que talvez, se calhar, serei aqui um meio termo, digo eu. A Cláudia disse uma coisa bastante interessante, que é, faltou um bocadinho de conforto às pessoas, porque, de facto, foi um choque muito grande. Eu acho que nós não estávamos, de facto, preparados para esta segunda vaga, terceira vaga, da forma como ela acontece. Acho que estamos demasiado consumidos por o excesso de informação da comunicação social. Está muito à cultura do medo e, portanto, fará algum sentido parecer que temos mais medo de viver do que morrer. Talvez, como a Marlene, eu perceba que no início era necessário que as medidas fossem de choque para percebermos. Infelizmente, culturalmente, nós também só percebemos as coisas, se me permitem a expressão, à bruta. Mas a verdade é que acho que se calhar já podíamos ter desconfinado qualquer coisa, ou pelo menos ter objetivo, ou seja, só hoje é que ficámos a saber quando é que vão sair as novas medidas. Portanto, peçamos aqui num vazio, sem saber muito bem quando é que isto tem uma espécie de fim. Também ontem já se falou numa próxima vaga e que provavelmente ainda será pior do que aquelas que já vivemos. Mas de facto começa a ser demasiado frustrante, não sei se será o tema, parece, nós levantamos-nos todos os dias já sem saber muito bem como é que vamos fazer. Percebo que de facto não é uma gestão fácil para quem está em casa com os miúdos, aliás não consigo sequer alcançar como é que se está as tais 24 horas com os miúdos, sobretudo em idades mais pequenas. E acho que a forma de comunicação aqui poderia fazer toda a diferença. Eventualmente coisas mais objetivas, apelar mais à prevenção, um bocadinho como conversávamos há uns dias, que é, expliquem-me como é que eu posso sair, mas deixem-me sair. Tenho algum receio que isto não funcione com toda a gente, a verdade é um esforço de cada um de nós, mas que efetivamente estamos um bocadinho fartos já, cansados, isto é desesperante, sem dúvida, portanto não sei muito bem, vamos ver como é que corre, mas tenderei a concordar um bocadinho com o Jerónimo de Sousa e nunca pensei dizer isto. Desculpem só acrescentar aqui uma informação. Ontem o Marcos Mendes já falava que se pensa, a partir do dia 15, abrir as pré-escolas e o primeiro ciclo, portanto a partir da próxima segunda-feira. E há aqui um reparo que eu também tenho que fazer. Nós somos acusados, e muito bem, pela Europa, de correr atrás do prejuízo. Nós deixamos as coisas arrastarem. No Natal as coisas já não estavam fáceis e nós abrimos tudo. E depois temos que vir com estas medidas drásticas. E por isso acho que nessa medida as duas têm razão. E houve aqui muita falta de planificação e as coisas não precisavam ter sido assim, é verdade. O que eu defendo é que, estando no estado em que estavam, não havia outra solução. Agora, que as coisas podiam ter sido preparadas de outra maneira, podiam efetivamente. Podiam e podem. Pois a questão é essa, é que a ideia, a sensação que me dá é que nós na verdade não planeamos nada. Por exemplo, eu não acho aceitável que de facto se tenham suspendido as aulas ali naquele período. Ou seja, a partir do momento em que experienciámos isto a primeira vez, era para termos tudo preparado para se a qualquer momento, da manhã para a tarde, fosse necessário levar os miúdos para casa, estar tudo operacional. E a verdade é que não estava. E como as escolas utilizamos uma série de outros exemplos. E há aqui outra coisa que acresce, que é a falsa noção da questão do teletrabalho, por exemplo. Não me venham dizer que ela está a ser exatamente igual como foi há um ano, ou quando depois começámos a desconfinar. Está claramente muito mais gente a trabalhar hoje do que estava o ano passado, por variadas razões, e quero acreditar que a maior delas todas é uma questão mesmo de necessidade e não outra. E a parte em que
em que os trabalhadores podem decidir per si ficar em casa sem necessidade de consentimento de entidade patronal, isso é muito lindo. No papel, na realidade, sabemos que infelizmente não é assim, e eu acho que também é importante deixar essa nota, mas é sobretudo isso, eu acho que é falta de planeamento e não consigo perceber porque é que continuamos a não planear. E quanto à questão do Natal, infelizmente eu acho que foi uma estratégia política, é triste, mas acho que é isto, foi uma estratégia política. E quanto à Páscoa, eu espero que expliquem por A mais B e que a mensagem passe, porque a sensação que tenho é que a Páscoa será fechada, se é que me permitem o termo, contrariamente àquilo que foi o Natal, e eu não sei se as pessoas vão compreender da mesma forma. Sobretudo porque depois também há uma série de exemplos, como foi a questão das eleições, as pessoas já não, a esta altura do campeonato, e a esta altura remonta-se já à altura das eleições, as pessoas já não compreendem porque é que uma coisa não podem fazer e outra podem. Portanto, a comunicação fará toda a diferença, não é? E portanto, espero que melhore, mas já acreditei mais. Eu também tendo a concordar, e também estou como tu, Ana, nunca pensei concordar com o Jerónimo de Sousa, mas é verdade, aconteceu-me a semana passada. Ouvi-o com muita atenção e a mim faz-me um bocadinho de confusão. Estou de acordo com a Marlene quando ela diz que não havia outra forma de resolvermos o problema porque corremos atrás do prejuízo e chegámos a um ponto em que não devia fazer. De qualquer das formas, faz-me um bocadinho de confusão que isto sendo uma guerra, e uma guerra contra um inimigo, apesar de ele ser minúsculo ou de nem sequer o conseguirmos ver, faz-me confusão que para uma guerra estejam confinadas as pessoas saudáveis. Nunca me lembro de ter estudado que fosse preciso fazermos isso e isso é uma coisa que me faz confusão. Nós estamos a confinar as pessoas saudáveis e as pessoas que deveriam estar na rua. E a mim, não querendo parecer, porque não sou negacionista, faz-me um bocadinho de confusão este confinamento das pessoas saudáveis, porque se calhar poderíamos ter protegido e planeado as coisas de maneira a conseguirmos proteger quem efetivamente já percebemos que precisa de ser protegido. E se calhar tínhamos exigido menos sacrifícios às outras pessoas. Não sei. Sim, eu... Com testagens... Fala, Cláudia. Diz, Ana, diz. Não, força. E é só mencionar a questão das testagens, como é que há fases em que se fala nas testagens e agora as escolas já vão ter testes e muito bem, mas porque é que não podíamos ter feito isso antes, não é? Para criar alguma fluidez em algumas áreas, enfim. Diz, Ana, desculpa. É assim, a questão é que nós, para falar sobre esta matéria, nós levantamos uma série de questões, não é? E não temos as soluções para os problemas todos do mundo, mas eu dei por mim também já a pensar e a refletir na questão da vacinação, por exemplo. E não sei se isto será totalmente absurdo, mas pelo menos pensei também neste ponto de vista e eu tento ao máximo pensar de todas as formas para ter uma opinião. Por exemplo, nós começámos por vacinar efetivamente as pessoas de idade mais avançada, não é? Os nossos séniores, e eu já dei por mim a pensar se não teria feito mais sentido vacinarmos primeiro a população dita ativa, não é? Os saudáveis, para que pudessem retomar o quanto antes à normalidade da vida, mas criando uma proteção especial para os mais velhos. Porque a questão é, no limite, depois dou-me a pensar, nós não temos essa proteção, nós continuamos a não proteger os mais velhos. Portanto, proteger não é só explicar que os velhinhos não podem sair de casa, temos uma série de entidades a dar aqui uma espécie de resposta social, a proteção é mais do que isso. E a verdade é que nós não temos os lares preparados, nós continuamos a ter os lares com um déficit enorme de recursos humanos qualificados, mesmo com os recursos humanos qualificados também não podem fazer uma série de tarefas que são exclusivas a quem está a trabalhar apenas e só nos hospitais. Continuamos a ter centros de saúde que não estão equipados com uma série de coisas que eram necessárias, ou seja, não descentralizamos uma série de assuntos que permitiam ter feito um outro planeamento, uma outra gestão e nós podermos regressar muito mais depressa, porque de facto em termos económicos eu não sei, tenho muito medo do que é que será a consequência disto, cada vez mais. Tenho uma boa notícia. No final da semana, pelo menos, a Ilha do Corvo será o primeiro território da União Europeia a estar completamente vacinado. Toda a gente terá tomado, se tudo correr bem, na próxima sexta-feira, toda a gente terá tomado a segunda dose da vacina e teremos o primeiro território europeu completamente vacinado. Em relação ao segundo tema que trazia à conversa, não é bem um tema, é mais uma dúvida. Para fazer face a isto tudo,
e a esta confusão toda que vivemos neste momento, a Europa disponibilizou atualizou o plano de recuperação e resiliência, já foi anunciado. Eu tenho que ler aqui o número porque é um bocadinho grande, são 58 mil milhões de euros que hão de chegar a Portugal nos próximos 10 anos para ajudar a fazer face às dificuldades que aí vêm. A minha pergunta é, o que é uma bazuca? Alguma de vocês me ajuda? E este dinheiro todo que está a chegar deixa-me aqui uma dúvida. Será que nos últimos 30 anos ensinaram os portugueses, alguém deu licença de porte de arma para uma bazuca destas aos portugueses, ou vamos voltar a falhar o alvo ao manusear este armamento pesado que nos dão? E será ele assim tão pesado? Chegará para aquilo que é preciso fazer? Marlene, faz aí uma análise, se conseguires. Ora bem, bazuca, eu fui ver, é um lança-foguetes usado para penetrar a blindagem de carros de combate. É uma arma potente. E a analogia resulta da necessidade de acautelar que estes apoios estarão à altura do desafio que se colocou à Europa. Tal como tu também estive a ver os números, vi que no sábado o Primeiro-Ministro disse que estava muito contente porque já tinha havido cerca de mais de 1.600 contribuições e cerca de 65 mil consultas com propostas concretas para melhorar este plano. Eu tenho muita fé nestas propostas para melhoria deste plano. Este plano tem 143 longas páginas que desenvolvem 3 eixos estratégicos designados por resiliência, transição climática e transição digital. A resiliência consome 63% do valor total deste programa e destina-se ao Serviço Nacional de Saúde, à habitação, às respostas sociais, às infraestruturas, à eliminação de bolsas de pobreza. A transição digital, o destino é fundamentalmente a administração pública, e a transição climática propõe enterrar 1,032 mil milhões de euros na promoção do transporte público, ou seja, para tapar buracos de empresas que o Estado gera ruinosamente há anos. Portanto, o destino deste dinheiro, segundo o que eu percebi, é basicamente o Estado. Destes valores, apenas 1,383 mil milhões vai para a saúde, que rapidamente se vai escoar em necessidades de tesouraria e para trazer aqui alguma melhoria ao sistema que está completamente deficitário, como podemos perceber. E eu acho que se nivela por baixo. De facto, não se vê investimentos à produção, à indústria, à agricultura, ao turismo, um abrandar nos impostos dos cidadãos ou sobre a propriedade, criando incentivos à iniciativa privada e captando capitais estrangeiros. Aliás, eu vi até que se planeia um aumento da incidência fiscal nas propriedades rústicas, o que significa que os pequenos agricultores vão ter ali uma situação complicada e muito mais controlada, e portanto este não é aquele que foi apresentado, que eu espero que não seja o definitivo depois deste contributo da população, não é um programa para a recuperação da economia nacional. Este é um programa para as finanças públicas e de investimento no setor empresarial do Estado. Ora, nós já falámos disto aqui uma vez, o Estado não cria riqueza. Quem cria riqueza são as empresas. E, portanto, a forma, penso eu, a única forma de se fazer isto era apoiando estes setores estruturais da nossa economia, que estão completamente abalados. Estes setores vão gerar riqueza, a riqueza é tributada e depois, com esses valores resultantes dos impostos, o Estado fará face às necessidades que tem, aos subsídios, apoiará a população que necessita e, portanto, daquilo que vi, acho efetivamente aqui que o Jerónimo de Sousa tem razão. Não pelas mesmas... eu penso que ele tem razão, não pela mesma razão, mas efetivamente eu acho que vai ser um tiro de pólvora seca se isto não for efetivamente melhorado.
Cláudia? Eu dei por mim a pensar, como o dinheiro chega na primavera, podíamos dar-lhe assim o nome de ave migratória, sempre era um bocadinho mais simpático, não parecia assim uma coisa tão bélica, que até assusta assim, porque a bazuca pode explodir e os pedacinhos vão para todo lado e depois nem se sabe bem onde é que fica, né? Quando explode. Mas eu lembro que houve uma bazuquinha de 7 mil milhões que ficou por gastar do orçamento anterior e que o governo não achou útil gastar neste contexto, nesta conjuntura que vivemos de necessidades para o Sistema Nacional de Saúde e para a vida das pessoas que foram proibidas de exercer as suas atividades, não é? E ficam muito condicionadas na sua capacidade de gerir os seus orçamentos, mas pelos vistos 7 mil milhões de euros que estariam disponíveis para gastar no último Orçamento de Estado ficaram ali também, se calhar num armazém militar qualquer, estou a brincar, mas eu estive a ver e parece-me especialmente importante acompanhar aqui a parte da floresta, em que pelos vistos vão ser destinados 665 milhões para a floresta. Agora, lá está, se vai servir para, de uma vez por todas, planearmos algo a longo prazo que nos traga retorno de facto, ou se vai ficar por aí espalhado aos bocadinhos e depois na prática não se materializa na economia, no dinamismo da economia, o resultado deste investimento, que é o que muitas vezes acontece, não é? Depois também me interessa acompanhar a parte da mobilidade coletiva, porque realmente a transição climática pede que façamos esse esforço de utilizarmos mais transportes coletivos, mas lá está, temos que acompanhar. Isto tudo é muito bonito, não é? Parece tudo um sonho, mas na realidade, infelizmente, temos experiências um bocadinho traumáticas sobre a gestão destas coisas. E há pouco tu dizias que o tom bélico com que tratamos isto, o nome que chamamos de bazuca, não me inspira grande confiança, porque nós não somos assim propriamente especialistas a guardar armamento, pois não? Depois nunca se sabe onde é que aquilo vai parar, nem quem é que foi. É um bocadinho assustador falar em armas e dinheiro e qualquer coisa assim, não sei. Ana? Exatamente. E também temos os cheques para a melhoria das condições de isolamento térmico nas casas, que se for realmente distribuído da melhor forma, penso que é super importante. E que a Marlene estava a dizer que grande parte do investimento será no Estado, e sim, pelo que parece será, mas de facto também há aqui apostas que terão retorno para empresas, não é? Cada vez que alguém contratar alguém para melhorar, para climatizar a sua casa, vai estar a recorrer a privados e questões de gestão da floresta, portanto, muito do que parece ser para o Estado, não é? Depois acaba por ter retorno também para quem vai prestar os serviços que vão ser contratados. E também, já agora, a parte do Sistema Nacional de Saúde, lá está, acaba por uma pessoa ver assim os números e isto é muito dinheiro, isto vai dar para chegar com certeza a executar o plano de saúde mental que estava previsto já há não sei quanto tempo. Mas depois, lá está, lembramos da nossa experiência passada com o país e com a gestão do que é público e ficamos novamente com os pés na terra. Ana, é a tua vez. É a minha Percebes vez. de armamento? Não percebo de armamento, mas também fui consultar as famosas 147 páginas que são um resumo, ainda assim, que não é o documento todo, e devo começar por dizer o seguinte, que é, isto não foi tão falado assim quanto devia, e este já é um assunto que vem desde outubro, corrijam-me se estiverem errada. Portanto, mais uma vez, ganhámos aqui um chavão novo, que é a famosa bazuca, que serve para fazer umas piadas, é o que as pessoas vão reter. Do que é que estamos efetivamente a falar? A mensagem não passou, mais uma vez. Eu não vi ninguém a explicar como é que tudo se processa, que as pessoas podem participar. Fico contente por já serem os números um bocadinho maiores do que aquilo que eventualmente se esperava, mas podia ser ainda mais. As pessoas não têm noção, que é isto, 2, que podem participar, como é que se processa, onde é que se decide, quem é que vai aceitar este plano que é proposto, se é um plano único nacional para a União Europeia ou se há outros países a fazê-lo também, quem é que depois vai controlar o dinheiro que vai chegar e nas suas parcelas.
Importante explicar também que o dinheiro todo que estamos aqui a falar não é todo ele em forma de fundo perdido, há uma percentagem, aliás, há um valor bastante elevado ainda, que é a título de empréstimo, portanto nós vamos ter que o pagar, não é tudo a fundo perdido. Se calhar deixava aqui como nota que, segundo percebi, vai existir uma Comissão Nacional de Acompanhamento, depois do dinheiro e da implementação do mesmo em cada um dos projetos, vai ser presidido por alguém de renome, portanto é expectável que seja alguém fora do governo. Mas pode ser das Forças Armadas, um almirante, também há um almirante para gerir isso. Uma task force. Os planos de uma task force qualquer, se calhar. Dá-me ideia que é mais ou menos isso. E vai existir, que espero que esteja operacional antes de 2030, portanto, que é quando se espera que tudo isto seja implementado, haverá um portal da transparência, para que possamos, cada um de nós, ir verificando que dinheiro é que já veio, onde é que foi implementado e que projetos é que estão a correr. Espero que funcione. Mas era importante, mais uma vez, voltamos à questão da comunicação, que isto fosse passando para as pessoas, até porque uma das coisas que está, ou uma das prioridades é esta transição digital e o passar a comunicação para as pessoas e deixar de haver alguma iliteracia, sobretudo digital, mas tem que começar por algum lado e o que me parece isto passa tudo um bocadinho ao lado das pessoas. Relativamente à questão da saúde, de notar que está previsto, por exemplo, a criação de 35 novas unidades móveis para cuidados de saúde primários, numa zona de regiões de baixa densidade. Parece-me pouco, por exemplo. Daquilo que percebi, o que tem a ver com a questão dos transportes resume-se a Lisboa e Porto, portanto às áreas metropolitanas. Curiosamente, o valor de investimento e inovação, portanto, neste bolo de milhões tão grande, é só de 1.396.000. Relativamente às infraestruturas, vem lá o nome da Agda no documento. Relativamente à aquela história da ligação. Exatamente, é aqui que isto está. É importante também esclarecer isto às pessoas, portanto não é uma ideia pioneira e não é uma coisa originária nossa, isto vai chegar de algum lado e está neste documento. Ainda dizer que também, e aqui acho que é um desfazamento, uma falta, o documento está maravilhoso, parece um trabalho daqueles que fazíamos na faculdade, mas depois aquilo espremido não dá assim tanto. Por exemplo, relativamente às questões da igualdade de género, e também hoje porque é o dia Dia Internacional da Mulher, ao que parece também, por exemplo, vão criar situações de notificação de empresas com trabalhadores entre 50 a 250 trabalhadores para perceberem se de facto está ou não em causa a diferença salarial entre homens e mulheres. Isto tudo para dizer que ainda há quem ache que isto não acontece, mas de facto há diferenças salariais, há diferenças de tratamentos, mas também a forma como está lá especificado. Vão fazer este controle, desculpem-me a honestidade, cheira-me que depois de tirar do papel dá em nada. Portanto, também no documento também vemos muito o surgimento das regiões autónomas, parece que de repente descobrimos que existe ouro nas regiões autónomas e portanto vamos implementar lá supostamente uma parte do dinheiro, mas honestamente interior do país ou as zonas mais pequenas quase que nem se percebe que existem. E relativamente à questão do dinheiro que vai para o Estado, que é claramente a maior parte, fala-se ali muito efetivamente de uma diminuição de burocracias e de informatizarmos tudo. Eu recordo que o problema não está nos computadores, o problema está em quem está atrás dos computadores e continuamos com desfazamento de gerações muito grandes, sobretudo na função pública, que terá consequências graves a curto prazo e mais uma vez, portanto, vamos dar um computador de última geração, mas a pessoa que está a trabalhar atrás dele continua a não ter formação para mexer nele, portanto era importante criar aqui um equilíbrio e ficava aqui horas a falar sobre isto. Pois, mas não podemos, até porque eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que nos estão a ver já estão a pensar, mas elas não vão falar sobre nada mais interessante, assim, da ordem do dia. E há pouco falavas, Ana, sobre a transição digital e a literacia digital. Alguma de vocês sabe congelar as imagens aqui nesta aplicação? Por acaso, fazer um freeze, qualquer coisa. É que eu estou a dizer isto porque vamos falar agora sobre as autárquicas e sobre a Agda. Vamos assentar os pés aqui na nossa terra, portanto, se alguma de vocês tiver que ir a algum lado fazer alguma coisa, é agora o momento.
Eu estou com problemas de som. Eu não estás a ouvir bem, Marlena? Não? Não. Eu Ana, não sei se vou aí? conseguir responder porque estou com problemas de som. Ia fazer uma piada, mas é melhor não. Pronto, eu também estava aqui a tentar introduzir o tema sem parecer que estava num programa de humor de domingo à noite, do género de isto é gozar com quem cá mora, mas pronto. Pois é. Eu estava convencida, de qualquer maneira vou fazer de conta que estou nesse programa de humor, eu estava convencida que o que fazia com que a salada de frutas não oxidasse era o sumo de limão. No entanto, nas últimas semanas em Águeda percebemos que terá que ser o sumo de laranja. Queres comentar, Ana? Ora, talvez eu seja a pessoa mais suspeita, uma vez que já deixei pública a minha opinião sobre estas últimas novidades, ou pelo menos públicas, não é? Porque isto já se falava de há algum tempo a esta parte, e portanto deixei já uma opinião em formato de vídeo, até para não restarem grandes dúvidas sobre aquilo que eu penso. E portanto eu não sei muito mais o que é dizer sobre isto, se calhar só, portanto, dar a conhecer às pessoas. Desculpa interromper, primeiro convém dizer, nós estivemos aqui a brincar, eu introduzi mal o tema, convém dizer o que é isto, não é? Define isto. Okay. Pronto, então isto é, ao que parece, o nosso atual presidente da Câmara, o Sr. Enfermeiro Jorge Almeida, que pertence, portanto nós temos uma Câmara de um movimento independente, ao que parece será o candidato do PSD. E o que eu quis também transmitir foi que o Sr. Presidente já passou por outros partidos políticos, nomeadamente pelo meu, no qual exerceu funções como Presidente de Junta, como vereador também da Câmara, e deixei expresso que acho que já não está na moda, e brinquei um bocadinho com esta expressão, fazer da política profissão, porque falamos, portanto, é alguém que está com funções em cargos de decisão há muitos anos, portanto falamos aqui já mais de 20 anos, se somarmos todos, e este pular de um partido para o outro com a junção agora da questão dos movimentos independentes. Justifiquei até que há N razões que o podem ter levado a fazer isto, mas a principal delas todas foi a alteração legislativa que existiu relativamente à forma de candidatura dos movimentos independentes, que ao que parece ainda se calhar vai-se mudar outra vez e portanto isto pode mudar tudo ainda, mas para já é o que temos. Cláudia. O que é certo é que com tantos cozinhados uma pessoa perde um bocadinho o olho ao que interessa mesmo aos aguedenses, não é? Que são os programas que cada um vai trazer para melhorar a vida de quem cá vive e também para quem queira vir para cá, que esperamos que venham, porque a população está a diminuir e temos de tomar atenção a isso também. O que é certo é que isto dá assim uns ares de turismo político às vezes, não sei se é por falta de turismo agora nesta altura de confinamento que deu vontade de ativar aí qualquer coisa em alguém, mas são muitas distrações, fora de brincadeira, são muitas distrações, se calhar numa fase em que era importante estarmos todos focados num plano de Pois, mas parece que não há mais, desculpa interromper, sendo turismo, também não há muito mais agências de viagens a oferecer destinos, pois não? Neste momento eu ainda não vi nada. Será bom sinal se as agências de viagens estiverem a planear muito bem as rotas que vão oferecer aos seus turistas e as condições que lhes vão oferecer para a sua viagem, as experiências boas que vão oferecer. Portanto, se a agência de viagens se focar mais nisso, eu penso que depois a apresentação do candidato será mais bem recebida, porque as pessoas começam a reparar que a política é muito mais do que dar a cara e do que fazer discursos e essas coisas, não é? Nós precisamos mesmo de aprender com esta crise, de uma vez por todas, temos que trazer para a política outro tipo de preocupações, sensibilidade e de transparência. O Bloco de Esquerda já tem transmitido alguma preocupação com algumas questões menos transparentes que têm acontecido na gestão dos recursos de água e, sinceramente, com estas distrações e com estas fusões, preocupa-nos que
essas situações menos transparentes passem ainda mais despercebidas e sejam ainda menos observadas e tidas em conta no discurso depois político que se vai exprimir desta conjuntura assim muito sui generis. Oh, Ana, eu ia-te pôr uma questão, que há bocado escapou-me, e entretanto, nós estamos quase reféns. Eu também ouvi o teu vídeo, consegui ouvir e ver o vídeo que publicaste nas redes sociais, e podíamos dizer que estamos quase reféns do mesmo grupo de pessoas há 16 anos. 16 anos é muito tempo. O que é certo é que nesta altura, e estando os aguedenses reféns há tanto tempo do mesmo grupo, seria de esperar que houvesse equipas de resgate organizadas para nos vir salvar, e isso também não se ouve, não se vê. Creio que se calhar estaremos todos à espera de um super-herói qualquer que nos venha salvar. É esse o super-herói que aparece no meio do nevoeiro? Pronto, exatamente. O que é que acontece? Eu não poderei falar naturalmente pelos outros partidos, porque não estou dentro das estruturas, portanto não sei o que é que por lá vai, mas naturalmente tenho a minha ideia e opinião sobre eles. Relativamente ao meu, que neste caso é o CDS, nós vamos ter eleições agora, aliás, nos próximos dias, e portanto, depois das eleições, naturalmente, teremos o nosso candidato. Agora, aquilo que me dá a sensação do que vai sobrando é que de facto está toda a gente um bocadinho à espera, e nós também falámos sobre isto no nosso último programa, está tudo à espera de Dom Sebastião. E portanto, eu também acho que o Dom Sebastião, se de facto não queria aparecer, também já o poderia ter dito, do ponto de vista do bom nome, da transparência. Se não quer aparecer, se eventualmente está a fazer alguma conta matemática sobre se deve vir ou não, também não sei, portanto, mas honestamente, sendo muito, muito objetiva na resposta, sim, está toda a gente à espera se ele aparece ou não aparece. Para já, e por enquanto, Marlene, estás tão calada porquê? Ainda não tinha mandado um candidato. Foi motivo. Já temos um candidato, pelo menos, não é? Um candidato que aparece como candidato de cabeça de lista pelo Partido Social Democrata. Ora bem, eu congratulo-vos por essas vossas conclusões, porque na verdade eu sou membro da Assembleia Municipal, eleita pelo PSD, mas eu não faço parte de nenhuma estrutura do partido, da Conselhia ou da Distrital, ainda menos da Nacional, portanto não faço parte de nenhuma estrutura do partido. E, portanto, eu soube, como o comum dos mortais, pelos jornais, desta situação que anda a passar-se, como dizem as pessoas agora. A questão é que as informações são contraditórias. Portanto, isto já chegou até aos jornais nacionais e, portanto, o que resulta daqui, ou o que não resulta, é que não conseguimos perceber quem é candidato de quem é que convidou quem é que abordou quem pescou o olho a quem, e, portanto, assistimos aqui a posições muito contraditórias e pouco explícitas sobre aquilo que efetivamente se passou, o que está a passar e o que ainda virá aí, e, portanto, naturalmente que quando souber mais alguns pormenores, com certeza terei todo o prazer em dar-vos aqui a minha opinião. Até lá, também achas que esta ausência de equipas de resgate a chegarem-se à frente tem a ver com o facto de estarem à espera, de continuarem à espera do tal super-herói, ou Dom Sebastião, como dizia a Ana, e é o que corre por aí? Pois, parece-me que sim, eu também sou da opinião da Ana, existe aí muita expectativa, porque o Dom Sebastião também não é perentório. Mas estaria disposto a um duelo? Acho que não. Acho que não. Acho que o Dom Sebastião não lhe serve uma noite de nevoeiro e, portanto, tem que estar
com uma visão muito clara e pouco turva daquilo que irá acontecer. Traduzido à matemática, não sei se... Isso. Eu queria só, se ainda me é possível dizer relativamente a este tema, dizer aqui uma coisa, pegando também um bocadinho no que a Cláudia acabou por frisar, que é, de facto, nós falamos muito sobre quem é que vai por onde, o candidato X ou Y, projetos, efetivamente, o que é que nós queremos da Águeda hoje, daqui a 2 anos, daqui a 4 ou daqui a 10, de facto isso não se ouve falar e preocupa. Talvez também já tenhamos as pessoas, os agentes habituais um bocadinho viciados. E depois há aqui outra questão que eu espero que nós consigamos rebater, que é a sensação que tenho é que se isto se vier a materializar, portanto, se efetivamente o atual Presidente da Câmara for pela lista do PSD, vai ser vendida a ideia de que o Sr. Presidente não é, portanto, na altura o candidato, não é o candidato do PSD, é o PSD que está a apoiar aquele candidato. Não sei se me estou a fazer entender ou se estou a ser excessivamente confusa com o que quero dizer. Não, a realidade é que é confusa, Ana, não és tu. Podes continuar. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas não gostam desta ginástica que está a ser feita, mas para tentar dar a volta ao assunto vai ser vendida a ideia de que o PSD é que quis dar apoio àquela pessoa em particular, que para todos os efeitos ele continua a ser independente. Eu tenho algum receio disto, porque acho que é mesmo esta a ideia que vai ser vendida se realmente materializarmos o que está. E, portanto, espero que saibamos poder passar uma mensagem diferente, porque não foi isso que aconteceu, não é isso que está a acontecer. Eu acho que estamos aqui a fazer muita futurologia. E porque, tanto quanto eu sei, até fui ver agora num instante, as eleições nem sequer estão marcadas. Pois não. Pois não, pronto. Então, se calhar temos que aguardar mais algum tempo até nos pronunciarmos sobre este assunto. Mais 15 dias. O que é certo é que a comunicação entre as partes do que foi exposto pela comunicação social, pelo menos não parece assim uma comunicação muito harmoniosa, pelo menos não parecem assim felizes da vida de fazerem uma equipa, não é? Não foi isso que transpareceram. E não sei se esta falta de entusiasmo não se refletirá também nos projetos para a Águeda e depois na sua aplicação, porque acho que cada vez mais, sem entusiasmo e sem acreditarmos mesmo no que defendemos, será difícil de materializar. Depois também há aqui uma questão que é, parece que já se anda um bocadinho em campanha. Já antes havia uma certa tendência para, no espaço virtual do município, por exemplo, se fazer um bocadinho de campanha. É ótimo que os atensos conheçam o bom que é feito no Conselho, mas também podemos integrar ali outro tipo de informação, não precisa de ser só quase um resumo de postais bonitos turísticos da cidade, não é? Da cidade não, do Conselho, aliás. E acabamos por, se calhar, ficar na dúvida se tudo o que for feito agora pelo município até às eleições está a reverter para o PSD, está a reverter para o movimento, que na realidade já não vai existir. Bem, é uma situação muito complicada para o comum mortal estar aqui a esmiuçar, porque já tem a sua vida tão sobrecarregada e ainda tem que estar a atentar estas novelas, e acho que isso, mais uma vez, distrai bastante do essencial. Por exemplo, eu recordei na Assembleia Municipal última que, por exemplo, o apoio social deixou de aparecer como algo que aparecesse na página do município, neste caso, que é uma das formas de comunicar com os habitantes. Nós temos um conjunto de informações que não está a ser passada, lá está, se calhar, porque é mais importante passar já Cláudia, uma espécie de campanha antecipada. Mas tens visto o alcatrão nas redes sociais, não tens? Isso sempre. Pois, eu Lá também. está. Não há espaço para tudo, não é? Temos que ser seletivos. Mas eu acho que, só ainda voltando à questão dos salvadores e salvadoras, nós temos que começar a olhar para estas candidaturas como uma equipa, é um conjunto de pessoas que, se tudo correr bem, terá um conjunto de competências que todas juntas, cada uma contribuindo da sua melhor forma, trará uma resposta muito mais completa para o que for necessário melhorar em Águeda. Portanto, não será o salvador ou a salvadora, embora que, claro, a pessoa que lidera a candidatura trará uma visão, é importante que tenha uma visão inovadora, uma visão
sensibilidade social, principalmente nesta altura, uma visão para a indústria, para o turismo também, embora que eu acho que o turismo teve muito palco no nosso concelho, não é? Em detrimento de outras questões que se calhar precisamos mais no dia-a-dia, mas portanto estas coisas todas serão trazidas pela visão da pessoa que lidera, mas sem a competência, sem todo o conhecimento multidisciplinar que a equipa em si poderá trazer, não é nada. Portanto, vamos contar com várias salvadoras e não ficarmos focados, se calhar, só naquela pessoa que nas redes sociais vemos ali sempre umas tendências para sobressaírem algumas possibilidades, mas penso que não será essa a parte mais importante da campanha. Eu acho que o que estavas a querer dizer há pouco, e é uma coisa que a mim também me faz um bocado de confusão, é que temos que, nos sites de comunicação das autarquias, isto acontece um bocado por todo lado, e principalmente em ano de eleições, é sempre muito complicado nós distinguirmos o que é comunicação e o que é propaganda, e quanto mais se aproxima a data dos atos eleitorais, mais essa confusão pode surgir na cabeça das pessoas. E os sites deviam ser mais informativos, mas é um bocadinho difícil de estabelecer essa linha, principalmente nos meses que antecedem os atos eleitorais. Eu também acho que sim. De qualquer forma, posso deixar aqui uma dica em relação às autárquicas. Amanhã estará nas bancas o jornal, está aqui a capa, hoje, e estão a ler? Conseguem? Sim. Sim, há mais candidatos e também se fala sobre projetos, como dizia a Cláudia há bocado e bem, e sobre a ausência deles e a necessidade que realmente devia ser o mais importante, o projeto que temos para a Águeda. O que a Ana falou também é importante, as equipas. Marlene, tens razão. Certo é que as eleições ainda não estão marcadas. Pronto, já estamos aqui há muito tempo, por isso vou passar diretamente para as notas finais e espero que não tenham nada para dizer, está bem? Cláudia, despedimos? Só rapidamente ficar muito contente porque o Miguel Duarte foi ilibado daquelas acusações quando ele foi ajudar a resgatar alguns migrantes que estavam nas águas lá. Nós sabemos, isto estou a ser mesmo muito rápida porque já estamos aqui há muito tempo. E fico muito contente também que ele se disponibilize para voltar a ajudar, mesmo sabendo que pode incorrer novamente numa situação judicial complicada. Parabéns. Ana? Minhas notas finais eu espero ver-vos pessoalmente muito em breve. É só isso que eu desejo. E é recíproco o desejo. Marlene, notas finais. Muito rápida, eu só queria fazer uma breve referência a 2 conterrâneos meus que nas últimas semanas foram muito falados na comunicação social, a Florbela Costa, engenheira aeronáutica, que participou no desenvolvimento do helicóptero Ingenuity, um dos equipamentos que aterrou em Marte, e o meu caro amigo Filipe Beja Simões, diretor da Unidade das Pousadas de Évora e Arraiolos, que eu já tive o privilégio de visitar, e que são 2 jovens da União de Freguesias de Barroia Aguada de Baixo que deixam todo o concelho e todo o país muito orgulhosos. Foi um gosto ter-vos aqui à janela e estar aqui a conversar este bocadinho convosco. Demorámos muito tempo porque foi as saudades, não é? Estávamos com saudades de gravar um programa, mas por hoje a nossa conversa chegou ao fim. Já sabe que poderá rever o nosso programa nos canais habituais do YouTube, Spotify e Facebook. Fiquem bem, mantenham-se sãos e a salvos e até para a semana.